Querido, eu quero falar hoje sobre um tema que o Senhor Jesus falou conosco de uma forma, não posso dizer alegórica, mas ao mesmo tempo ele fazia uma comparação para nós termos um entendimento mais aprofundado do que ele queria falar conosco. Eu quero falar um pouquinho hoje com você sobre fermento. Fermento, aquilo que a gente coloca para dar uma tufadinha na massa. Jesus ele falou várias vezes sobre fermento e era um assunto até muito peculiar naquela época. Por quê? Porque o fermento já era conhecido desde 7.000 anos atrás no Egito. Eles descobriram a fermentação e isso foi bom para que pudesse produzir uma quantidade de alimento suficiente para as pessoas. Mas em Israel tinha sempre o hábito de comer um pão, inclusive nas cerimônias religiosas, chamado mazote, que até os dias de hoje é usado como um pão sem fermento. E quando Jesus fala sobre fermento, ele tem que trazer algumas lições para nós. Por isso o tema da palavra de hoje é, pouco fermento já traz muita confusão. E porque a gente precisa ter cuidado com o fermento. Vamos ler um texto da palavra de Deus? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 6 a 8, eu vou ler em duas versões para dar uma clareada maior no nosso entendimento, tá bom? 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 a 8, na linguagem comum que nós usamos na revista atualizada, diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade ou da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Agora eu vou ler o mesmo texto na versão King James, que é uma versão mais atualizada, que eu gosto bastante, que diz assim: esse vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz a massa toda ficar fermentada? Livrai-vos, pois, do velho fermento, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém? Como eu falei para você, por termos de curiosidade, acredita que há 7.000 anos atrás o fermento foi descoberto no Egito. Primeiro foi descoberto por um acidente, e eles ficaram fascinados com a descoberta, e a primeira forma foi a fermentação natural ou biológica. Como é que naturalmente uma massa é fermentada? Se você não sabe, nesse ar que nós respiramos, existem muitos micro-organismos vivos, bactérias e outros, por aí, circulando. Então, misericórdia, agora, se não bastasse os vírus, tem. Pois é, esses micro-organismos já existem desde que nascemos, sempre vai existir, e são até necessários para o nosso organismo. E esses micro-organismos, quando eles chegam numa mistura de farinha de trigo com água, eles procuram se alimentar com os amidos, com os açúcares que existem na farinha de trigo. E naturalmente esses micro-organismos começam a produzir gases. E esses gases é que faz a massa tufar. Vamos traduzir isso para uma linguagem bem popular para você ficar com bem nojo? O micro-organismo solta um pum, e o pum é que faz a massa fermentar. Pastor, a partir de hoje eu não como mais pão. Que isso? Come que faz bem. Mas, para acelerar o processo, depois de um tempo, um francês chamado Pasteur, ele inventou o fermento químico, que nada mais é do que bicarbonato de sódio com um pouco de bicarbonato de potássio, que mistura com a massa, e aí provoca essa explosão de quebras das moléculas, vai expandindo, e a massa vai crescendo. Tanto um como o outro, se usado de forma correta, é bom, mas se usar de forma exagerada, é prejudicial para a saúde. Por causa disso é que Jesus usa o exemplo do fermento para falar justamente dos acréscimos que são colocados naquilo que é natural
que por vez pode trazer até algum benefício, mas na maioria das vezes trazem mais males do que benefícios para uma pessoa. A única referência na Bíblia que o fermento é olhado de forma boa está em Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21. Lucas 13, 20 e 21, o Senhor fala sobre o crescimento do reino de Deus, o crescimento do reino de Deus na terra. E ele diz assim o texto: o que mais podereis comparar ao reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher colocou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou, até que tudo aumentou. Ou seja, o reino de Deus, quando ele chega em um local, que ele é plantado em nossas vidas, em nossos corações, não tem como ele ficar paralisado, ele precisa expandir, ele precisa crescer. Por isso é que quando nós começamos a caminhar com o Senhor, algumas coisas novas começam a surgir nas nossas vidas. Muitas vezes dons e talentos que já estão dentro de você, que você nem sabia que tinha, mas agora começa a ter uma expansão, você começa a crescer, você começa a alcançar novos parâmetros na sua vida, devido a esse crescimento do reino de Deus dentro de você. Entretanto, na maioria das vezes que o fermento é citado na Bíblia, é citado de uma forma danosa, que está acrescendo algo que era natural, e agora nessa expansão vai acabar trazendo um problema. A primeira forma que a Bíblia fala sobre fermento, compara o fermento à corrupção. No texto que eu li para você, em 1 Coríntios 5,8, diz assim: por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O que é corrupção? Corrupção é toda conquista ou resultado obtido por meios ilegais ou indevidos. Todo e qualquer nível de benefício que alguém adquire na sua vida, de forma ilegal, indevida, isso é corrupção. Nós vivemos num país que nós temos muito a visão da corrupção das autoridades, dos políticos, daqueles que exercem poder sobre a nação. Infelizmente o Brasil está bem ranqueado no ranking aí dos países corruptos no mundo. Por quê? Porque aqueles que estão no poder, que deveriam servir ao povo, que deveriam servir, prestar um serviço de benefício aos seus administrados, eles agora começam a adquirir resultados ilegais, ilícitos, para benefício próprio, e com isso a gente vê que houve um crescimento no seu patrimônio, houve, vamos dizer, uma elevação, uma fermentação. Mas isso, querido, muitas vezes a gente olha e é fácil a gente projetar o erro nos outros, é fácil nós projetarmos nas autoridades, mas corrupção também, querido, envolve cada um de nós algo ilegal que nós podemos praticar no dia a dia, que é um fermento para a nossa alma. Vou lhe dar exemplos bem pequenos para você ver que muitas vezes nós condenamos, mas somos praticantes da corrupção. Ficar com um troco a mais. Você vai comprar alguma coisa e alguém por engano lhe deu troco a mais. Foi devida ou indevido o seu ganho? Foi devido ou indevido? Indevido, então é corrupção. É corrupção. Um valor que você recebeu a mais, um troco que você recebeu a mais, é um ato de corrupção. Muitas vezes, enganar alguém para receber um benefício, qualquer outro meio, subornar um guarda no trânsito, isso são meios de corrupção. E a Bíblia compara o fermento a isso, que vai trazer para você, de imediato, um benefício ilegal, indevido, mas que na sequência, no desdobramento disso, pode trazer uma série de complicações para as nossas vidas. Por isso é que a Bíblia diz que nós não podemos nos envolver com o fermento da corrupção. Um outro exemplo que a Bíblia compara o fermento é com a religiosidade. Religiosidade. Em Mateus capítulo 16, versículos 11 a 13, Jesus nos diz assim: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava
falando de pães, mas do fermento, e sim da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Nesse capítulo aqui, Jesus começa a falar: não sejam contaminados pelo fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos de imediato começaram a cutucar um no outro e dizer assim: o mestre está chamando a atenção porque nós viemos hoje e não trouxemos pão. Nós esquecemos o pão. E Jesus vai dizer: não, eu não estou falando de pão. Eu estou falando do fermento dos fariseus e dos saduceus. E qual era o fermento dos fariseus e saduceus? A religiosidade. No que é que consiste a religiosidade? Qualquer prática religiosa exagerada acima do que Deus nos pediu e recomendou. Toda e qualquer prática religiosa, além daquilo que o Senhor estabeleceu para nós, a Bíblia chama de religiosidade. Para nós entendermos melhor sobre isso, Jesus, no livro de Mateus, ele pregou 5 grandes sermões. O livro de Mateus é considerado o livro dos sermões, tem 5 grandes pregações de Jesus. A última pregação dele envolve os capítulos 23, 24 e 25 do livro de Mateus, quando ele vai falar sobre os últimos tempos, quando ele vai falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta do Senhor. Mas antes da introdução, ele dedica o capítulo 23 exatamente para combater a religiosidade. Por quê? Porque tem muita gente que acha que só o fato de se tornar um religioso, só o fato de participar de uma religião, já é suficiente para garantir a sua salvação. E a Bíblia está nos mostrando totalmente o contrário. Que não é pelas muitas práticas religiosas que alguém é salvo, mas sim pela simples obediência aos mandamentos estipulados pelo Senhor. Então, se você pegar na sua casa o capítulo 23 de Mateus, você vai ver o capítulo quase que inteiro, o Senhor falando sobre as práticas religiosas que não agradam a Deus. Eu vou citar algumas delas aqui para você. No versículo 4 diz que faz parte da religiosidade colocar fardos pesados sobre os ombros dos outros, o qual você não tem condição de carregar. Em outras palavras, é cobrar de alguém um comportamento religioso que você não pratica. Cobrar, por exemplo, de alguém e dizer assim: olha, você para ter comunhão com Deus tem que levantar todo dia às 5 da manhã e orar. Aí a pergunta é: mas você ora? Não, então não cobre que o outro ore. É chegar com alguém e dizer assim: olha, para você servir a Deus, para Deus se agradar de você, você tem que comer assim, você tem que vestir assim, você tem que fazer assim. Quando nós não fazemos isso, mas queremos cobrar de outro. Então faz parte da religiosidade cobrar de alguém um comportamento, um fardo que coloca sobre ele, do qual você não é capaz de carregar. Outro exemplo que Jesus dá é: todos que ele tem por alvo observar o comportamento das pessoas. Não, melhor, eles têm por alvo ser observado o seu comportamento para as pessoas, para mostrar que ela é mais santo do que os outros. Inclusive, Jesus dá um exemplo. É muito comum os judeus, até os dias de hoje, eles usarem por baixo das suas roupas um manto que é muito parecido com um talite e que tem umas franjas na ponta desse manto. E então eles diziam assim: olha, muitos andam com esse tipo de roupa, com as franjas bem grandes, para que as pessoas achem que ela é mais santa do que os outros. Existem alguns segmentos religiosos ainda entre os judeus, daquela época até os dias de hoje, que, por exemplo, quando você vê um ortodoxo usando um cachinho aqui na frente, eles cortam o cabelo, né, e deixam só um cacho aqui na frente. Aquilo representa o tamanho da bondade deles, o tanto que eles são bondosos, o tanto que eles dão de esmola para os outros. Jesus repreendeu isso também. Ele disse que a gente não tem que fazer isso por aparência. Inclusive, Jesus chegou a dizer: olha, o que a tua mão direita der para alguém, a esquerda não fique sabendo. Aquilo que você abençoar a vida de alguém, você não precisa publicar. Quando você for fazer oração, você não precisa ir aos cantos da praça e gritar assim: oh Deus, eu estou aqui orando, clamando pela cidade, por esse povo que não tem Deus, precisa de salvação. Jesus disse: não, você não precisa fazer isso.
Pelo contrário, ele diz assim, quando você for orar, você entra lá no seu quarto, fala em secreto com Deus, que Deus vai te ouvir. Então, esses excessos religiosos, para mostrar para alguém que tem mais comunhão com Deus, santidade, a Bíblia chama de religiosidade, compara ao fermento. É um acréscimo na sua vida de comunhão com Deus que não precisa ter, que não precisa ser demonstrado para os outros. Porque senão, querido, vai chegar ao nível que... Por que é que Jesus repreendeu os fariseus da época devido aos seus excessos religiosos? Porque no versículo 13 do mesmo capítulo 23 de Mateus, ele disse assim, porque se vocês pudessem, vocês fechariam a porta do céu para que ninguém entrasse. Jesus veio fazer o contrário. Na sua simplicidade, Jesus veio fazer o quê? Abrir as portas do céu e chamou todos. Vinde a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Ele chamou a todos. Mas quando as pessoas começam a colocar um excesso de religiosidade, um excesso de regras para as pessoas servir Jesus, elas já acabam fechando a porta dos céus. E o objetivo não é esse. Deus não quer nem que a gente chegue no extremo de fechar as portas do céu, e nem chegue no outro extremo do liberalismo sem regras, porque os nãos de Deus, as regras de Deus são para nos proteger. Mas o que Ele procura da nossa vida são moderação, equilíbrio da nossa parte. Então, Jesus chega a dizer que quem pratica religiosidade, ele acaba fazendo um ato religioso bom, e ele transforma esse ato bom em ruim, quando ele faz um exagero, e as outras regras básicas do servir a Deus, ele negligencia. No mesmo capítulo, no versículo 22, ele diz assim, vocês, fariseus e saduceus, entregam o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam preceitos fundamentais como justiça, misericórdia e fé. Deveis sim praticar estes sem omitir aqueles. O que Jesus está dizendo? Olha, vocês são excelentes dizimistas, e isso está certo, não está errado. Mas não adianta você ser dizimista e não ter misericórdia, justiça e fé. Por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu entrego meu dízimo sem fé, sem confiança, que foi Deus que me abençoou e que eu estou apenas devolvendo a parte dele, perdi dinheiro. Porque precisa ter o fator fé. Precisa, nas minhas ações, ter o fator misericórdia. De ver alguém caído e dar a mão para levantar. De também exercer o fator justiça. De ser justo. De agir conforme a palavra de Deus determina. Então, eu preciso cumprir todos os âmbitos, os preceitos estabelecidos da palavra de Deus, de forma equilibrada. Eu não posso privilegiar uns e negar outros, porque isso é religiosidade. Então, se eu fizer o contrário, eu pratico justiça, eu sou um homem justo, eu tenho misericórdia, eu ajudo todo mundo, eu tenho fé, eu oro e tal, mas não dizimo. Está errado do mesmo jeito. Por quê? Porque eu exagerei de um lado e negligenciei do outro. Por isso que a Bíblia nos chama para termos equilíbrio. Então, querido, hoje, o primeiro fator que nós precisamos entender é que o primeiro fermento que nós precisamos retirar da nossa vida, senão vai dar muita confusão, é o fermento da religiosidade. De querer ser mais justo do que Deus é justo. De querer ser mais santo do que Deus é santo. De querermos ter conceitos maiores do que Deus estabeleceu. Vou lhe dar um exemplo prático. Quantos já ouviram falar aqui de Elias, profeta Elias? O Senhor pega e diz para esse homem, vá na casa de uma viúva que está passando necessidade e você vai lá comer a última refeição que ela tem. Pergunto, humanamente falando, isso é justo? Não é. Até dentro da lei, naqueles dias, não era certo. Porque é o que a lei dizia? A lei dizia que você tinha que amparar o órfão e a viúva. Mas agora Deus mandou ele fazer algo diferenciado, contrário até da lei.
Mas uma coisa a gente precisa entender, e aqui, como você sabe a história, você não se escandalizou. Se você não soubesse, você ia se escandalizar. Deus tinha um propósito. Qual? Mudar a história daquela mulher. Mudar a vida dela. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Ninguém muda de vida fazendo as coisas habituais. Ninguém muda de vida todo dia vivendo uma rotina. Para que haja uma mudança de vida, é preciso romper muitas vezes com limites, com habitualidades, com costumes. Muitas vezes nós queremos um milagre da parte de Deus e nós fazemos exatamente a mesma coisa todos os dias da mesma forma. E no dia que Deus nos dá um desafio de fazermos uma coisa diferente, que é justamente o que vai proporcionar a mudança da nossa vida, aí nós botamos o pé no freio e ficamos religiosos e dizemos assim: ah, mas eu acho que isso não é justo. Mas se foi Deus que mandou, nós temos que olhar a justiça de Deus, não a nossa. Imagina se o profeta... Desculpa, querido, que eu estou com a garganta bem arranhando. Imagina se o profeta chega com Deus e diz assim: Deus, de maneira nenhuma, jamais eu vou entrar na casa de uma mulher necessitada e comer a última refeição dela. Eu prefiro morrer. Se Elias faz isso, ele estava sendo religioso. Por quê? Porque ele estava querendo ser mais justo do que Deus. Ele estava querendo fazer algo e ao mesmo tempo ele estava querendo dizer para Deus: Deus, o Senhor está fazendo errado. O Senhor está enganado. O Senhor não pode fazer isso. Isso não é justo, Deus. E quantas vezes nós fazemos isso? Nós praticamos religiosidade sem querer, quando nós queremos ser mais justos do que Deus. A gente ouve uma notícia: olha, um camarada que está preso, pegou 150 anos de cadeia, porque cometeu os crimes assim. Aí você tem a notícia: olha, esse indivíduo se converteu, é pastor dentro do presídio, está pregando o evangelho. O que é que nós falamos como religiosos? Esquece agora que tu é crente, faz de conta que tu é religioso. Até parece. Tinha que morrer um desgraçado desse. Né? Quando morre alguém que é gente boa, parente nosso, o que é que a gente diz? Tanto bandido para morrer? Justo meu amigo, justo meu parente que morreu. Nessa hora nós estamos querendo ser mais justos do que Deus, porque Ele é o dono da vida. E muitas vezes esse ente querido nosso que morreu, Deus na verdade recolheu para si, preservou para não perecer. Foi ato até de amor de Deus. Mas na nossa vã justiça, na nossa religiosidade, nós queremos fazer um julgamento e dizer quem deve morrer e quem deve viver. Quem Deus deve abençoar e quem Deus não deve abençoar. Isso é religiosidade. Isso é prática de justiça própria. E isso o Senhor diz assim: olha, fuja disso. Abandone isso. Não deixe isso fermentar no seu coração. Não deixe isso crescer no seu coração. Porque senão, querido, você vai começar a querer julgar os atos de Deus. Você vai querer condenar Deus. Quando você menos perceber, quando eu menos perceber, nós vamos fazer o quê? Montar um tribunal e botar Deus como réu. E dizer o que Ele está fazendo está errado. Porque nós queremos ser mais justos do que Deus. Mas é justamente nesses atos de loucura de Deus, porque a Bíblia diz que as loucuras de Deus são mais sábias que o nosso entendimento. É nessas horas que a gente vê esses acontecimentos loucos de Deus. É a hora que Deus está querendo quebrar conceitos, quebrar paradigmas e mudar a nossa história. Volto para o exemplo da viúva. A mulher era viúva, a lei já dizia que ela tinha que receber dos outros, não dar nada para ninguém. A lei dizia que os profetas, os sacerdotes, tinham que amparar os viúvos. E Deus agora manda o profeta fazer a via contrária. Morar na casa da viúva, ser amparado pela viúva e comer a comida da viúva. Mas o que Deus queria era mudar a sorte daquela mulher. Qual era a última expectativa que aquela mulher tinha na sua vida? A morte. Quando o profeta chega lá, o que é que ela diz? Eu vou fazer meu último bolo, comer com meu filho e depois nós vamos morrer. E o profeta diz: não, não faça isso.
faz o bolo e dá para mim comer. Eu fico imaginando o profeta descendo, aquele negócio assim, atravessado na garganta dele. Já pensou eu e você no lugar do profeta? Era capaz de a gente comer e orar assim: Jesus, faz um milagre aqui, porque senão o negócio vai ficar muito ruim. O que é que vão falar de mim, Jesus? Eu estou comendo o último bolo da casa da mulher, a última comida dela. Senhor, se isso aqui não der certo, o Senhor arranja um jeito que eu vou fugir daqui lá para o Polo Norte, para o Polo Sul, ninguém vai me ver mais. Mas o Senhor queria fazer o quê? Mudar a história da vida daquela mulher. Pois a Bíblia diz que enquanto houve fome em Israel, na panela da mulher se multiplicava a farinha e se multiplicava o azeite todos os dias. Então, querido, a primeira coisa que nós temos que fugir é o fermento da religiosidade. Porque o fermento da religiosidade tende a crescer no nosso coração o sentimento de nós querermos ser mais justos do que Deus. De querermos dizer o que está certo e está errado naquilo que Deus faz, naquilo que Deus realiza, naquilo que Deus permite, naquilo que Deus movimenta. Nós começamos a querer julgar Deus. Por isso é que nós não podemos ser consumidos pelo fermento da religiosidade. O segundo fermento, querido, que a Bíblia nos deixa bem claro que nós devemos fugir, são os fermentos que são acrescentados nos nossos sentimentos. Todo fermento acrescentado nos nossos sentimentos vai produzir um dano paralisante na nossa vida. Vou lhe dar exemplo: medo. O medo é de todo ruim? Não. Gente com total ausência de medo se torna um perigo. Medo é um fator para equilibrar as nossas vidas. Eu tive a oportunidade de conhecer um grande empresário em Israel, que ele tem um grande conglomerado lá de empresas que trabalham nessa área de turismo. E eu conheci ele através do nosso apóstolo. E esse homem, ele foi um dos maiores comandantes no exército de Israel. Seu pilotão era um pilotão de elite. E ele, na sua trajetória, como é comum em Israel, os grandes líderes militares normalmente entram na política e chegam aos cargos até de primeiro-ministro. E aquele homem era cotado para ser primeiro-ministro de Israel. Tamanho era a sua bravura. Mas chegou um dia que ele chega com seu alto comandante e diz assim: eu estou pedindo baixa do exército, estou indo embora. Não quero mais continuar comandando. E aí alguém pergunta para ele assim: mas por quê? Ele diz assim: porque eu me tornei um perigo para o meu esquadrão, porque eu perdi o medo da batalha. Sabe o que ele tinha feito no dia anterior? Ele tinha pego 50 soldados e entrado secretamente na faixa de Gaza e destruído uma instalação terrorista. Quando ele saiu de lá, ele pensou: eu coloquei 50 homens em perigo. A minha falta de medo colocou 50 jovens em perigo. Então, eu tenho que sair, porque senão as minhas próximas atitudes, sem o limite do medo, pode colocar todos eles a perecer. Então, veja bem, o medo, nem sempre de tudo é ruim. O que não pode é o fermento entrar no nosso medo. Fazer esse medo agora crescer, multiplicar, expandir, se tornar dominante sobre as nossas vidas. Porque se isso acontecer, nós vamos ficar paralisados. Você vai ter medo de arriscar. Você vai ter medo de entrar em lutas. Você vai ter medo de experimentar algo novo. Muitas vezes você está infeliz no seu método de trabalho, mas o medo não deixa você arriscar um novo método de trabalho, um novo ramo de trabalho. Muitas vezes você está infeliz no seu crescimento do dia a dia, mas você fica com medo assim: poxa, e se eu fizer uma prova, um concurso e não passar? E aí você fica travado, o medo vai paralisar. E agora, quando o fermento nos nossos sentimentos, ou seja, esse acréscimo, essa fermentação, esse crescimento passa a ser dominante, aí passa a ser prejudicial. E aí nós começamos a ficar preso, paralisado,
quando nós poderíamos vencer um pouco mais na vida. Outro sentimento que a gente tem que tirar o fermento dele, muitas vezes são as mágoas, raiz de amargura que nós guardamos no nosso coração. Um sentimento por causa de um trauma, por causa de uma perda, por causa de um problema que nós tivemos na vida. E em vez de fazermos como o Senhor diz, perdoar, liberar, lançar fora, nós guardamos no nosso coração e quando a gente menos percebe, está fermentado. Vai crescendo, 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 crescendo. E aí nos tornamos pessoas amargas, tornamos pessoas inseguras, tornamos pessoas extremamente desconfiadas, das quais, até quando aparecem as oportunidades, nós ficamos pensando, vou passar por outra decepção. Você novamente é prejudicado. E por causa desse fermento, quando eu falo fermento, entenda, essa elevação, esse crescimento indevido dentro do nosso sentimento começa a nos paralisar, começa a nos deixar enraizados, sem força para vencermos. Traumas que sofremos na vida, abusos que sofremos na vida, que muitas vezes, em vez de nós procurarmos ajuda, de muitas vezes procurarmos alguém que possa nos trazer um tratamento, um aconselhamento espiritual, um tratamento psicológico, nós guardamos na nossa vida, prendemos dentro da nossa alma e aquilo ali só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. E nos torna um fator paralisante nas nossas vidas. E quantas oportunidades durante esse período vai passando diante de nós e nós vamos nos sentindo incapazes. A falta de perdão, querido, quando nós deixamos o fermento crescer na nossa vida, ele vai anular o perdão. E eu sempre digo uma frase, que quando nós não perdoamos, o inimigo mora de graça na nossa cabeça sem pagar aluguel. Quando você está com raiva de alguém, você deita para dormir, você chega, já coloca a cabeça no travesseiro e dorme? Quantas horas da madrugada você passa pensando em fazer uma maldade para aquela pessoa? Não mente não, que Deus está vendo. Você fica lá e diz assim, amanhã eu vou procurar alguém, vou contratar um pistoleiro. Ah, não tem dinheiro. Ah, peraí, eu vou comprar uma arma, vou dar um tiro bem na cara, vou botar bem na boca e vou dar 2 tiros. Ainda bem que você pensa e não tem coragem de fazer. Mas quantas noites de sono nós perdemos, querido? Pensando, se eu ver na rua eu passo com um carro por cima, eu atropelo. Graças a Deus é que a gente pensa e não tem coragem de fazer. Que bom! Mas a gente fica perdendo, querido, tempo precioso da nossa vida, que aquele fósforo que queimou ali na sua mente pensando isso, você não poderia canalizar para uma ideia brilhante, para uma ideia de conquista e realização? Poderíamos, mas o fermento que entrou no nosso sentimento expandiu tanto a dor, expandiu tanto a mágoa, expandiu tanto a mazela, que nos privou das oportunidades que apareceram na nossa frente. Por isso, além do fermento da religiosidade, nós precisamos também tirar o fermento dos nossos sentimentos. Não deixar que nenhum nível de sentimento cresça a um nível tão grande que nos prejudique. Você quer ver um fermento que cresce dentro de nós e que, se não houver equilíbrio, vai trazer muito problema? Está no texto que eu li para você, em 1 Coríntios 5:6, diz assim: o vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Orgulho. Você ter autoestima, querido, é ótimo. Você acreditar no seu potencial é excelente. Acredite no seu potencial. Acredite nas habilidades que você tem. Naquilo que o Senhor deu para a sua vida. Maravilha. Coloque em prática. Estude. Procure conhecimento. Dinamize os seus níveis de habilidade intelectuais. Isso é muito bom, é excelente. Tenha autoestima. Ótimo. Agora, cuidado para não entrar no fermento. Porque se entrar, produz um elemento estranho chamado orgulho.
E o que é orgulho? Segundo o dicionário da língua portuguesa, orgulho é um conceito exagerado que alguém tem de si mesmo, que provoca soberba, altivez de alguém que não está satisfeito consigo mesmo. Parece que está paradoxo aqui, parece que está ao contrário, mas o que o conceito aqui está dizendo é o seguinte: o indivíduo ele começa a fazer um conceito exagerado de si mesmo, muito grande, ele taca fermento para o conceito dele crescer, mas no fundo, lá no profundo, ele não está satisfeito com ele mesmo. Então lá dentro está tudo ruim, mas na hora dele colocar para o lado de fora, ele tem. Isso é orgulho. E o orgulho, querido, na verdade, o indivíduo está mal lá dentro, mas ele quer mostrar as coisas boas do lado de fora. E aí ele começa a carregar uma carga que ele não precisa. Ele começa uma luta com ele mesmo, que ele precisa mostrar para as pessoas algo grande, que as pessoas precisam reconhecer ele, que as pessoas precisam aplaudir, que as pessoas precisam ver qualidades naquela pessoa. E aí ele está fermentado pelo orgulho. E aí, meu amigo, como diz a minha filha, daí para frente só se andou para trás. Eu gosto muito dessa frase da Esther, né? Ela disse, daí para frente só se andou para trás. O que é que o indivíduo faz quando ele chega nesse nível aí de fermentar o orgulho dele? Ele começa a se endividar para mostrar uma prosperidade que ele não tem. Ele acha que as pessoas só vão olhar para ele e reconhecer ele se ele tiver um carrão, uma casona e tal. Aí ele começa a endividar. Compra um carro que ele não vai conseguir pagar a prestação, faz um bocado de dívida, anda que nem um outdoor, cheio de marca aparecendo, boné com uma marca, camiseta com outra marca, o tênis com outra marca, né? Às vezes é tudo pirata, mas ele tem que mostrar para alguém que ele está andando com roupa, ainda enche a boca e diz assim, eu só uso roupa de marca. Querido, esse povo de marca está muito rico, querido. A gente não precisa mais ficar fazendo propaganda para eles, não. Mas muitas vezes o indivíduo... Eu não estou dizendo que toda pessoa que usa uma roupa de marca é questão de orgulho. Põe a mão nas minhas palavras, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que pessoas movidas pelo orgulho, elas acabam se endividando para tentar mostrar uma prosperidade para os outros reconhecer. Mas, querido, quando se trata de prosperidade, um conselho que eu vou lhe dar, quanto mais próspero você for, menos demonstre. Por quê? Porque quando você demonstra muito a sua prosperidade, que tipo de gente vai se achegar a você? Os interesseiros. Agora, quando as pessoas não percebem o seu nível de prosperidade, quem é que vai se aproximar de você? Os desinteressados. Então, muitas vezes nós entramos nessa rota, o fermento estimula o nosso orgulho, a gente mostra uma prosperidade que não tem e fica cercado de interesseiros que acabam nos prejudicando. Então não precisa. Um outro problema, querido, quem é movimentado aí pelo fermento aí que aumenta o seu orgulho, acaba se comprometendo em fazer o que não pode. Acaba dizendo para as pessoas que vai fazer o que não pode. Se compromete em ajudar aquilo que não tem condição de fazer. Por quê? Porque ele quer mostrar para os outros que ele é bom, que ele ajuda, que ele sabe resolver as situações, quando na verdade não sabe. Por isso que o texto que eu li para você, do apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, o vosso orgulho não é bom. Não é bom. Por quê? Porque um pouquinho só de orgulho pode fermentar toda a massa, pode prejudicar a sua vida inteira. E isso é tão sério, que o apóstolo Tiago, ao escrever a sua epístola, no capítulo 4, ele diz assim, olha, Deus dá mais graça aos humildes. Deus se opõe aos arrogantes e concede mais graça aos humildes. Em outra versão diz, Deus se opõe, Deus resiste ao orgulhoso e concede mais graça e proteção ao humilde. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele
acolherá todos vocês. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai os vossos corações. O que é que nós podemos resumir desse texto? Que antes de Deus se preocupar em expulsar o diabo, Ele se preocupa em resistir o orgulhoso. E aí você vai dizer, por quê? Porque o diabo já está derrotado, já está vencido e já está decretado o final dele. Então Deus não se preocupa mais com ele. Deus já colocou ele para segundo plano e acabou. Deus se preocupa com o ser humano em primeiro lugar. Por isso, primeiro Ele se preocupa conosco. Para quê? Para nos livrar do orgulho. Para nos livrar dessa soberba, dessa altivez da vida, desse fermento dentro de nós. Então Ele resiste, mas ao mesmo tempo Ele chama e diz assim, achegue-se a mim, limpe as suas mãos, purifique as mentes. Para quê? Para que quando saia o orgulho, nós possamos ser achados pelo Senhor. Então, não deixe, querido, que dentro dos nossos sentimentos, o fermento venha trazer essa explosão dentro de nós. Deixa eu dizer uma coisa para você com muito amor. Nenhum de nós precisamos provar nada para ninguém, meu irmão. Você não precisa. Eu não preciso, ninguém precisa. A gente não precisa mostrar que é melhor do que alguém, que sabe mais, que tem mais recursos do que alguém. A gente não precisa. Não precisa. Por isso é que o texto diz assim, olha, largue esse fermento de lado e fique com a simplicidade dos pães asmos. Dos pães simples, dos pães sem fermento. E por fim, querido, o último fermento que eu quero falar com você, que a gente precisa livrar da nossa vida, é o fermento social. Isso diz respeito ao quê? As cobranças e padrões que o mundo quer exigir de mim e de você. Se a gente for dar ouvido para tudo quanto hoje socialmente se cobra de uma pessoa, ninguém vive. Ninguém vive. É muito peso, é muita cobrança, é muito fermento colocando sobre as nossas vidas. A sociedade, ela chega em cima de nós e ela quer que você demonstre alguma coisa. O nível de fermento hoje social é tão grande que as pessoas deixaram de ser seres humanos e passaram a ser teres humanos. A sociedade hoje olha as pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. E se nós formos entrar nessa rota, querido, vai ser complicado. A sociedade hoje, ela estabelece um padrão e diz assim, olha, você tem que fazer assim para agradar as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que agradar primeiro a quem? A Deus. Agradar primeiro ao Senhor. Quantos padrões hoje se estabelecem? Padrões esses que colocam as pessoas até em briga de guerra de classe. É branco contra negro, homem contra mulher, hétero contra homo, e vai colocando um contra o outro. Por quê? Porque eles querem estabelecer um padrão e querem que você se amolde nesse padrão. E o que é que a Bíblia fala sobre isso? Em Romanos, capítulo 12, e o versículo 2, diz o quê? Não vos conformeis com este mundo. A melhor versão que eu gosto na Bíblia King James diz assim, não se amolde ao padrão desse mundo. Não se coloque dentro do padrão que o mundo estabelece. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu não vou me encaixar dentro desse padrão? O próprio versículo diz como? Renovando a sua mente. Porque na hora que você renovar a sua mente, você vai descobrir qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós formos nos amoldar no padrão que o mundo estabelece, querido, é um padrão cheio de fermentos, cheio de manipulações. Mas a palavra de Deus diz assim, antes de você se amoldar nesse padrão, Deus te deu uma mente para pensar. Renove a sua mente. Busque ver de outra forma. Busque ver de outro ângulo. Veja quem está por trás dessa, vamos dizer, dessa doutrinação. Quem está por trás dessa ideia. Renove a sua mente. Não vá na primeira sacada que mandarem você fazer.
E como é que nós precisamos fazer para vencer nesses últimos tempos? É a última coisa que eu quero dizer hoje para você. Meu irmão, alivie a bagagem. Alivie a bagagem. Você não precisa carregar todos os pesos que um dia impuseram sobre você. O convite de Jesus nesse texto é para nós comermos o pão da simplicidade da verdade. Sobre aliviar a bagagem, para quem gosta de ler, leia um livro que tem exatamente esse título, Aliviando a Bagagem, de Max Lucado. Ele faz lá uma ilustração bem interessante. E eu vou fazer uma vou parafrasear a ilustração dele para ficar mais fácil nós entendermos. Pense que você precisa fazer uma viagem daqui para Guaratinguetá. Uma viagem normal, comum. Às vezes, por necessidade, nós fazemos até 2, 3 vezes no dia. Mas vai que uns colegas chegam com você e dizem assim, vamos fazer uma caminhada daqui para lá, 45 quilômetros. Para você conseguir completar essa caminhada, você tem que fazer o quê? Ir da forma mais simples possível. Sim ou não? Um tênis leve, uma roupa leve. No máximo, levar uma garrafinha de água, porque essa garrafinha vai sair daqui pesando 20 gramas. Quando chegar no meio do caminho, já está pesando 2 toneladas. Agora, imagina você dizer assim, não, eu vou. Aí você põe uma mochila na costa, pega 2 quadros que está lá na sua parede, coloca dentro da mochila, aquele mochilão na costa com 2 quadros, e diz assim, não, eu vou. Quando você passar ali do Jacuí, você já está desistindo. Por quê? Porque você está levando uma bagagem que não precisava. Que necessidade tem de alguém fazer uma caminhada de 40 quilômetros levando 2 quadros na costa? Mas pode aparecer alguém dizendo assim, esse é o novo padrão. Você tem que mostrar na caminhada que você tem um quadro famoso na sua casa. Você tem que mostrar que você é uma pessoa intelectual, que você é uma pessoa que entende de arte moderna. E agora estabelece um padrão sobre você que você não precisava, e você vai colocar aquilo na sua costa e vai começar. Aí a pergunta que eu faço para você é, quando você estiver cansado, desistindo, com essa mochila a mais na costa, no meio do caminho, olha do seu lado e procura quem mandou você levar o quadro. Vai estar junto com você? Duvido. Duvido. Porque isso nada mais é do que Jesus falou também sobre o fermento. Jesus comparou o fermento à hipocrisia. É determinar para você um padrão que essa pessoa não vai fazer, que ela não vai sustentar. Quando você poderia parar e dizer assim, mas espera aí, que necessidade eu tenho de fazer uma caminhada levando 2 quadros numa mochila? Nenhum. Mas o pessoal que vai lá só os intelectuais da cidade. Problema deles. Eu vou sem mochila. Eu vou com um short confortável, uma blusa confortável, um tênis mais confortável e uma garrafinha de água. Só isso. E quem quiser que levar os seus quadros, quem quiser levar suas mochilas, que leve. Mas quando eles pararem no meio do caminho, você continua. Você continua a sua caminhada. Você continua até passar na linha de chegada, no alvo que você estabeleceu. É exatamente, querido, é essa proposta que o Senhor tem para as nossas vidas. Que na sua caminhada na terra, você não precisa carregar fermentos, exageros sobre você, que em vez de contribuir, vai fazer você desistir no meio do caminho. Vai fazer você desistir no meio da jornada. A nossa caminhada na terra, a Bíblia diz que tem que ser a mais simples possíveis, com os pães da sinceridade, com os pães da simplicidade. Para servir a Deus, querido, não precisa ter um padrão que impõe sobre você uma carga que você não precisa carregar. Isso não está na palavra de Deus. Você não precisa carregar um fardo no meio da sociedade para agradar pessoas,
Porque os mesmos que te cobram um padrão para te agradar hoje, são os primeiros que amanhã, na hora que você fracassar, vão apontar o dedo para você e te condenar. Nós não precisamos, querido, carregar pesos a mais dentro da nossa vida de sentimentos que nós não resolvemos. Por quê? Porque cada um de nós temos uma jornada nessa terra, cada um de nós temos um caminho, cada um de nós temos uma grande caminhada para fazer. E para você alcançar a linha de chegada como vencedor e não desistir, você precisa caminhar com a maior simplicidade possível, sem carregar nenhum tipo de fermento, nenhum tipo de acréscimo que vai se tornar um peso, nenhum tipo de acréscimo que vai se tornar um fardo, nenhum tipo de acréscimo que vai amarrar você no meio do caminho, que vai exigir de você mais do que você pode produzir, mais do que você pode realizar, um nível, um padrão que não precisa. Porque a maioria, quando Jesus, ele fala muito dos fermentos, por que é que ele fala com os fariseus? Por que é que ele bate muito em cima dos fariseus? Porque os fariseus, eles cobravam um padrão que nem eles faziam. Eles cobravam um padrão das pessoas ao irem no templo, ao servir a Deus, ao apresentar suas ofertas a Deus, e o próprio Jesus denunciou. Vocês são como sepulcros caiados. No dia que vocês vierem ao templo, vocês estão todos bem aparados pelo lado de fora, mas por dentro não está. Eles assim, vocês quando vão tomar alguma coisa numa taça, vocês passam a mão dentro da taça para dizer que limpou. Mas, na verdade, o maior objetivo não é esse. O maior objetivo é que vocês usem a taça para ter comunhão com os outros. Então, o que é que nós precisamos aprender hoje? Não se amolde com o padrão desse mundo. Não se amolde com as exigências exageradas que trazem peso sobre a sua vida. Ande na simplicidade do que diz a palavra de Deus. Como diz o Senhor, aprendei de mim que sou manso e humilde. O que Jesus chama, quando Jesus nos chama para andar com Ele, Jesus não nos cobra, Ele se propõe a ensinar. Porque o padrão do mundo é cobrar aquilo que não ensinou. O padrão de Jesus é diferente. Primeiro ele chama para ensinar, para mostrar para você como é possível fazer, como é a caminhada. Ele pega pela mão e vai dando passo a passo com você, mostrando que é possível a jornada, porque ele tem um objetivo, que na sua caminhada nessa terra, em especial com ele, você encontre descanso para a sua alma. Esse é o objetivo do Senhor, que enquanto nós estivermos nessa terra, nós possamos caminhar tendo descanso na alma. Meu irmão, eu e você, nós não nascemos para viver uma vida atribulada nessa terra, para viver uma vida desesperada nessa terra, perdendo o sono, perdendo saúde, em pensar, o que é que eu vou fazer para agradar A, o que é que eu vou fazer para agradar B, e tal. Entenda bem, querido, mais uma vez eu digo, põe a mão nas minhas palavras. Nós não podemos radicalizar e chegar lá na outra ponte e dizer assim, não estou nem aí, que todo mundo se lasca, eu vou fazer do meu jeito. Não, não é assim também. Nem podemos ficar do outro lado aprisionado, dizendo assim, mas eu não queria fazer isso, eu só vou fazer para agradar. Eu não queria me meter nessa dívida, mas eu vou fazer para ajudar. Não pode também. A Bíblia diz o seguinte, viva na simplicidade. O modo simples. Isso não quer dizer que você não pode ser rico, sim, você pode ser milionário e simples. Como existe muito pobre e arrogante. Muito pobre e arrogante. Nós já tivemos experiências terríveis. Eu não tenho problema nenhum, se você tem uma roupa bonita e quer me dar, usada, eu uso. Não tem problema nenhum. Há uns dias atrás eu fui até num velório e quando terminou a viúva disse assim, meu marido antes de morrer disse que era para deixar essa jaqueta para você. Eu já saí vestido na jaqueta. Teve gente que disse assim, você estava usando a roupa do morto? Eu digo, rapaz, uma jaqueta dessa, o preço que é, eu tirava até do caixão, porque ele não ia precisar mesmo. Para onde ele vai, ele não ia precisar. E eu aqui fora ia precisar. Não tem problema nenhum. Né?
Como eu já vi pessoas que a gente tenta ajudar, dar uma cesta básica, o indivíduo olha para a gente e diz assim, você está me ofendendo. Quando você quer ajudar, né? Até para ajudar, querido, a gente tem que ter cuidado, porque senão vira um fermento. Né? A coisa cresce, sai de uma dimensão que você perde até a razão. Mas o Senhor nos chamou para viver na simplicidade. Por isso ele diz assim, ó, olha para as serpentes, olhe para as pombas, o jeito simples de eles viverem. Não precisa mostrar quem você é, não precisa mostrar a sua capacidade, não precisa nada disso. Não carregue fardos, querido, de cobranças externas que vão trazer sufoco para a sua alma, que vão trazer um peso que você vai desistir no meio do caminho da jornada. Mas caminhe, querido, na simplicidade, caminhe só com o básico, e vá obedecendo a Deus na jornada, porque a Bíblia diz que ao meio do caminho Ele vai acrescentando ao seu tempo. Porque uma coisa nós precisamos entender, o objetivo de Deus para mim e para você, enquanto vivemos nessa terra, é termos descanso na nossa alma. Não é ter uma vida aflita, não é ter uma vida com excesso de preocupações e problemas para resolver todos os dias. Para quê? Para agradar o outro, para chegar num padrão que a sociedade exige, mas andarmos com naturalidade diante de Deus. Então hoje, querido, o convite do Senhor para nós é para nós aliviarmos a bagagem da nossa alma. Parar de carregar os pães velhos, fermentados, que se impuseram sobre as nossas vidas e passar a andar com Jesus, manso e humilde de coração, que traz descanso para a nossa alma. E aí nós vamos descobrir verdadeiramente o que significa a palavra liberdade. Liberdade. Liberdade não é tão somente estar fora de um cárcere ou dentro de um cárcere. Eu durante muitos anos evangelizei em cadeia, e eu conheci homens que eram mais livres dentro daquelas grades que é muito transuente que andam nessas ruas. Porque liberdade não é questão de onde você está, é de como você se sente, é de como você caminha, é de como você cresce, é de como você prospera, é de como você desenvolve a sua vida física, intelectual, mental, espiritual. Isso sim é liberdade. Por isso que a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, nós passamos a ser livres. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Jesus no mesmo capítulo de João 8 ainda chega a dizer, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. E hoje eu quero dizer para mim e para você neste lugar, hoje é noite de libertação, de nós nos libertarmos dos fermentos que estão crescendo, cada dia tufando, aumentando peso, aumentando uma cobrança sobre a sua vida, colocando um peso que está levando você à beira da desistência. Mas hoje, em vez de você desistir da jornada, desistir da vida, desistir da família, desistir da caminhada, você vai desistir só de uma coisa, do fermento que colocaram na sua vida, dos pães fermentados que impuseram para você carregar. É a única coisa que nós vamos renunciar hoje e vivermos a partir de agora, dentro desse padrão que o Senhor estabeleceu, um pouquinho de fermento, uma pequena cobrança hoje da sociedade, uma pequena cobrança das pessoas, algo pequeno. A tendência é crescer, levedar e se tornar um peso insustentável. Mas hoje, a palavra do Senhor diz, aprenda do Senhor. Aprenda do Senhor. Enquanto o ser humano ouviu a palavra de Deus e caminhou pela palavra de Deus, ele andava bem. Depois que o ser humano começou a querer ser mais inteligente, mais justo do que Deus, as coisas começaram a desandar. A história, ela simplesmente só se repete. Lembra da Torre de Babel? Os homens acharam que uma hora que eram mais inteligentes do que Deus. Acharam que Deus tinha sido injusto em mandar o dilúvio. Se acharam mais justos do que Deus. Começaram a fazer uma grande torre e dizer assim, agora Deus não vai mais nos destruir, porque agora nós vamos fazer uma torre e vamos chegar ao topo do céu e vamos ser igual a Deus. E pereceram.
Qual foi o resultado? Confusão. Confusão. Confundiu as línguas, confundiu as tarefas. Agora eles não puderam mais, e essa confusão se estabeleceu. E essa confusão trouxe sobre eles uma maldição. Por que é que eles se espalharam pelo mundo? Porque agora eles não conseguiam mais entender a linguagem um do outro. E sabe quando essa maldição foi quebrada? Só quando o Espírito Santo entrou em cena. É provado cientificamente que antes de 2000 anos, era quase impossível uma pessoa aprender um outro idioma. Mas houve um momento em que Deus quebrou essa maldição, quando veio as línguas de fogo no dia de Pentecoste, e eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo dizia. Sabe qual é o resultado hoje? Você pega qualquer pessoa e larga no outro país com uma linguagem totalmente diferente. Daqui a 6 meses ele está falando a outra linguagem. Por quê? Porque na hora que Jesus entrou, que o Espírito Santo entrou, a maldição quebrou. Carregar, querido, fermentos exposto sobre a sua vida é um nível de maldição. Mas hoje é um nível de libertação. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo conduzir. Deixa o Espírito Santo dizer qual é o caminho que você tem que andar. Deixa o Espírito Santo conduzir. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo tomar pela sua mão e conduzir. Deixa os padrões de lado. Deixa as cobranças de lado. Deixa os fermentos de lado. E coma hoje dos pães asmos da mesa do Senhor. Coma hoje da simplicidade que o Senhor te chama para seguir Ele. E você vai achar descanso para a sua alma. Não vai ter mais uma alma aflita, não vai ter mais uma alma agitada, não vai ter mais uma alma derrotada, mas vai ter simplicidade para caminhar, vencer e descobrir coisas novas, escondidas que o Senhor reservou para você. E quando você descobrir este algo novo e aprender com o Senhor, aquilo que você lutou muito para conquistar e você viu que era só peso, você vai ver que andando com o Senhor, Ele tem reservado infinitamente mais daquilo que pedimos e pensamos pelo poder de Cristo que habita em nós. Fique em pé, eu quero orar com você. E o desafio hoje é: quais são os velhos pães fermentados que hoje você tem que tirar da sua bagagem? Quais os velhos pães que você tem que tirar de conceitos, cobranças? Quem sabe que alguém estabeleceu, ou você mesmo estabeleceu, querendo ser mais justo do que Deus, querendo ser mais justo do que a palavra de Deus, querendo agradar pessoas, padrões, sociedade. Mas hoje é dia de você tirar, porque essa bagagem pesada vai fazer você desistir no meio da jornada. Mas o Senhor está te propondo um caminho suave e leve. Ele está propondo para você, como ele diz no livro de Isaías: eu sou o Senhor que vai aplanando os caminhos, as montanhas, vai aterrando os vales, para você ganhar velocidade nas suas conquistas, velocidade nas suas realizações, velocidade naquilo que você vai alcançar do Senhor para a sua vida e para o seu coração. Hoje é dia de você chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, esse fardo eu não carrego mais. Senhor, esse fardo eu não quero mais para a minha vida. Esse nível de acusação que eu levei até hoje, não aceito mais sobre a minha vida. Esse nível, Senhor, de padrão imposto, eu não aceito mais sobre a minha vida. O Senhor disse que é para me ter descanso na minha alma. O Senhor falou que o teu fardo é suave e leve. Hoje é o dia de nós trocarmos a bagagem. Troca essa mochila pesada, com esses pães bolorentos, fermentados, pesados, pela bagagem do Senhor, pelo fardo do Senhor, que diz assim: é suave e leve, e dá descanso para vossas almas. Hoje é dia de você renunciar um projeto de vingança. Hoje é dia de renunciar um projeto de tentar provar alguma coisa para alguém, de mostrar para alguém que você venceu, de tentar mostrar para alguém que alguém estava enganado quando abriu a boca e falou alguma coisa contra você. É muito pesado esse fardo.
Hoje é dia de você deixar todas essas bagagens na beira da jornada e dizer: Senhor, eu quero andar no teu caminho, eu quero andar na tua vereda, eu quero andar na tua jornada, e você vai ter descanso para a sua alma. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje em nome de Jesus, que ao trocar este fardo pesado pelo fardo do Senhor, que é suave e leve, aquilo que você já durante muitos anos lutou para conquistar, você vai ver em dias o Senhor intervindo a favor da sua vida. Que em dias você vai ver aquilo que disseram que era impossível se tornando possível na sua vida. Aquilo que disseram que você nunca ia alcançar, que você nunca ia chegar, e você tentou na força do seu braço carregar, conduzir, e você já cansou e quis desistir no meio do caminho. Hoje o Senhor vai te tomar pelas mãos e vai dizer, está dizendo para você: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Se passar pelas águas não vai se afogar, se passar pelo fogo não vai te queimar. Hoje o Senhor começa a dar ordem aos seus anjos ao teu respeito, a te conduzir, a te levar aos pastos verdejantes, a ter experiências verdadeiras com o Senhor, genuínas com Ele. Ver que Deus não é um Senhor que expõe uma caminhada de escravidão para as nossas vidas, mas pelo contrário, Ele propõe uma caminhada de liberdade, da verdadeira liberdade. É o que nós precisamos hoje experimentar. A oração que eu quero fazer hoje com você é essa: Senhor, eu quero deixar hoje neste lugar, eu quero renunciar, deixar no teu altar esses pães fermentados que eu carreguei durante tanto tempo, que tem tirado a minha força, tem tirado a minha alegria, tem tirado as minhas virtudes, tem me feito desistir na beira da jornada. Eu quero deixar todos eles no teu altar, e eu quero me assentar à mesa do Senhor. O Senhor nos chama para sentarmos à sua mesa, para ouvirmos dEle, para ser instruído por Ele, para ser alimentado por Ele. Que hoje nós possamos fazer essa troca, e eu tenho certeza que da vida de confusão, que até hoje você teve que corre daqui, corre dali, tenta resolver aqui, tenta apaziguar acolá, você vai ver que mesmo tendo lutas e aflições nesse mundo, porque eu não vou te enganar, no mundo, enquanto estivermos aqui, nós vamos ter lutas e aflições, mas você vai contar com uma ajuda especial. O Senhor só diz assim: não, quando você estiver na luta e na aflição, tenha apenas bom ânimo, só bom ânimo, só se anime, só se posicione diante de Deus. É só isso que Ele diz para você fazer. Porque Ele diz assim: porque olha, eu venci o mundo, e Ele não nos deixou só, Ele nos deixou o seu Espírito Santo para tomar conta de nós. Ele deixou os seus anjos para lutar ao nosso favor, e Ele já abriu um novo e vivo caminho para que eu e você possamos passar por Ele e ser mais do que vencedor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, pessoalmente você, coloque diante do Senhor quais são os fardos que você não quer carregar mais a partir de hoje. Quais são os pesos que fermentaram, cresceram, se tornaram sustentáveis, que você não quer carregar mais a partir de hoje. Senhor, eu não quero mais carregar o peso da religiosidade, eu não quero mais carregar, Senhor, essas cobranças sociais, eu não quero mais, Senhor, carregar essas dores na alma, esses fatores limitantes na minha alma. Eu não quero mais carregar o orgulho, eu não quero mais carregar esse peso de ter que provar para as pessoas que eu me dei bem na vida, que eu sou alguém na vida. Não, mas eu quero andar com o Senhor, eu quero me alimentar na tua mesa, eu quero comer dos pães da sinceridade e da simplicidade, e você vai ver que aquilo que os seus olhos